Meu abraço a todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o propósito desse vídeo é responder uma pergunta. Aliás, são várias perguntas. Pastor, me prove à luz da Bíblia que Cristo é o Espírito Santo. Pronto, vamos provar. Quando você pega a sua Bíblia em 1 Coríntios, lá no capítulo 3 e verso 16, diz o apóstolo Paulo que nós somos morada do Espírito Santo. Quando você pega Romanos capítulo 8, versículo 10, Paulo fala o seguinte: se Cristo está em vós. Olhando para 1 Coríntios 3,16 e Romanos 8, versículo 10, temos uma conclusão de que o Espírito Santo que habita em nós é Cristo. Quando você pega a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios 13, o capítulo, e versículo 5, disse Paulo: provai a vós mesmos, ou não sabei quanto a vocês mesmos, que Jesus Cristo está em vós, ou se tendes caído. Bem, aqui você já tem a certeza de que o Cristo que habita em nós é o Espírito Santo. Agora, eu chamo a sua atenção, porque o que eu vou te informar agora é algo assustador. Quando você pega a primeira carta de João, lá no capítulo 2 e o versículo 22, João faz uma pergunta: quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, esse que nega Pai e Filho. Quando você se depara com esse versículo e com essa pergunta, você já sabe responder. Quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo? Você já sabe que o Cristo apresentado na Bíblia é o Espírito Santo. Eu já te apresentei as referências que comprovam. Negar que Jesus é o Cristo é uma pessoa declarar publicamente que Jesus não é o Espírito Santo. Quem faz isso? O João está dizendo que é anticristo. Então, olhando as Escrituras, como as Escrituras você percebe que a maioria dos que se dizem pregadores do Evangelho, eles são anticristo. Muitos são anticristo, eles nem se dão conta disso. Nem se dão conta, pelo fato deles não conhecerem a verdade. Muitas pessoas são anticristo e elas não se dão conta. Elas não têm nem noção que de fato são anticristo. João está dizendo que o anticristo é aquela pessoa que não confessa que Jesus é o Cristo. E o Cristo da Bíblia, como sabemos, é o Espírito Santo. Então, negar que Jesus é o Cristo é declarar que ele não é o Espírito Santo. Em torno de 90% dos cristãos da era atual, do século XXI, declaram que Jesus não é o Espírito Santo. Eles aprenderam isso com os teólogos, com os filósofos, com esses pregadores que aparecem aí nas igrejas, trazendo essas informações opostas às verdades. Na segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios, lá no capítulo 11, do 13 ao 15, Paulo diz que são obreiros fraudulentos, apóstolos, transfigurados em apóstolo de Cristo, e ministro de Cristo. Mas isso não é maravilha, disse Paulo. Paulo diz que o diabo se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministro da justiça. Então Paulo está conectado com a mesma expressão de João Evangelista. Quando você pega a sua Bíblia, na segunda carta de João, lá no capítulo 1 e versículo 7, João diz que o anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Você já sabe que Cristo é o Espírito Santo. Confessar que Jesus é o Cristo é você declarar que Jesus é o Espírito Santo. Então João está dizendo que o anticristo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Isso é, o anticristo não confessa que Jesus é o Espírito Santo que veio em carne. Então, isso é arrepiante. Então, estou deixando para você essa informação bíblica para a sua salvação, para que você esteja mais atento aos que se dizem pregadores,
aos que se dizem ministros nesta hora final que nós estamos atravessando. Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e divulgue. Esse canal é Unicidade Oficial. Então vocês divulguem o máximo que vocês puderem, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Paz do Senhor, o povo de Deus.